diante dessa polêmica toda, qual a tua visão, qual a tua opinião sobre essa polêmica gerada em cima do filme Pantera Negra? Bem, amigos do canal Natan Lisboa, estou eu mais uma vez no Rio de Janeiro, num evento chamado Anime Clube, aqui no Clube Hebraica, e hoje eu tenho a honra de conversar com Sérgio Cantu. Confere aí. Natan Lisboa. Sérgio, muito obrigado por aceitar meu convite, cara. É, assim, uma simpatia que você é. Obrigado mesmo, estou muito honrado. É um prazer. Tá? E eu já te faço uma pergunta que é meio clichê, mas eu tenho como fazer. Como é que surgiu a dublagem na tua vida? Bom, eu comecei a dublar quando eu tinha 12 anos. A minha mãe estava fazendo um curso de dublagem, minha mãe, Mariângela Cantu, que já tem trocentos personagens. Monstra da dublagem. E ela começou a fazer um curso de dublagem e eu fui um dia com ela para assistir uma aula, só para ver como é que era. E aí cheguei lá, nessa aula era o Marco Ribeiro, outro monstro da dublagem, que estava dando aula. E ele chegou e falou, vem cá, faz uma falhinha aqui, só pra gente ver como é que é e tal. Aí eu fui, fiz uma falhinha, com uma falhinha ele falou pra mim, você tem futuro, vale a pena investir no curso, faz o curso que você leva jeito. Aí eu fiz o curso, me matriculei, fiquei numa turma paralela da minha mãe, e acabou que os professores do curso, mais ou menos uns 6 meses depois, eu acho, por aí, começaram a indicar a gente nas casas de dublagem, levavam a gente pela mão nas casas e falavam, eles estão prontos, podem ir e tal. Então, eu comecei nessa época, isso foi em 92, 93 mais ou menos, e aí de lá pra cá não parei mais. Fiquei afastado uma época, quando eu estava na faculdade, e pós-graduação e tudo mais, eu tinha menos tempo para dublar, teve uma época que eu tive que viajar, morei em Portugal 8 meses, então perdi alguns personagens nesse processo, mas depois recuperei outros e tal. E isso, e aí a dublagem, depois começou a tradução para a dublagem, depois a direção, e larguei totalmente a vida acadêmica e me dediquei 100% agora. Bom, para quem não sabe, Sérgio Cantu também é conhecido como um nerd da dublagem, né? Porque é um cara estudioso e curiosamente, você é um cara que tem doutorado. Então, em que é teu doutorado e em que momento você decidiu que não dava mais para continuar a vida acadêmica ou outro tipo de profissão e decidiu apenas pela dublagem? Meu doutorado é em bioquímica. Eu sempre gostei muito de química, fiz a faculdade de química e depois fiz o mestrado e doutorado em bioquímica e fiz depois alguns anos de pós-doc também nessa área. E assim, eu estava numa época em que eu tinha que decidir, ou eu me dedicava 100% à vida acadêmica, não podia mais ficar usando meu tempo livre para dublar, eu precisava usar meu tempo livre para estudar, para ler artigos e me aprimorar. Ou então eu saía do meio acadêmico e ia para a dublagem, e foi o que eu decidi fazer. Como eu nunca tinha parado de dublar, mesmo enquanto estava na faculdade, eu sempre mantive as portas abertas para mim. Então, quando eu defini, não vou mais, vou sair da universidade, vou ficar de vez na dublagem, foi bastante tranquilo. E foi a melhor decisão que eu tomei, até por conta da situação que está o investimento de ciência hoje no Brasil. As universidades estão totalmente sucateadas e a ideia era continuar fazendo, se eu tivesse continuado, eu iria estar fazendo pesquisa na universidade. Ia estar passando por uns maus bocados, então eu saí antes do Titanic bater no iceberg. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que realmente não está fácil a situação das universidades, né? Exatamente. Sérgio, mas você consegue lembrar qual o papel ou quais os primeiros papéis que você fez na dublagem? Meu primeiro papel de destaque foi o Elijah Wood, naquele filme Eternamente Jovem, que é com Mel Gibson. E eu lembro que eu fiz teste pra ele, pra esse personagem, passei. O que você tá fazendo aqui? O que aconteceu? Peraí, o sofá é confortável. Ou pode ficar no meu quarto, tem umas estrelas que brilham no teto. Como assim deixar fluir? Sou eu. Não, senhor. Não, senhor, isso é muito sério. Desculpa perturbá-lo, mas o meu nome é Matt Cooper e estou apaixonado por sua filha. Aí depois eu dublei Macaulay Culkin no Meu Primeiro Amor, que era o Peterson Adriano que dublava ele, só que o Peterson tinha acabado de mudar de voz, e aí a Globo pediu teste com vozes mais novas, eu não tinha mudado de voz ainda, eu estava com uns 12 anos mais ou menos, 13, e aí dublei nesse filme. O que você tá lendo? Ai, que horror! Tá na hora de eu ir pra casa almoçar. Obrigado, Shelley. Ela tem medo dos mortos na casa dela. Conhece aquele ditado? Se não os vence, alheia-se a eles.
Se ela for um deles, não precisa ter medo. Olha, a gente já passou 2 vezes por aqui e não chega em lugar nenhum. Eu tô com fome, não aguento mais tempo. Eu tenho mesmo que ir, a mamãe vai ficar preocupada. E, enfim, quer dizer, como criança teve muita coisa. O desenho do Free Willy que eu fazia, uma das versões de Carrossel, eu participei também. Como criança eu fiz bastante coisa. E agora, recentemente, tem outros trabalhos, mas aí bem diferentes, né? Bom, você hoje, no meio da dublagem, está se destacando como um grande diretor, né? Você vem dirigindo alguns filmes épicos da Marvel, enfim, desse universo. E recentemente você foi o diretor do filme Pantera Negra, né? E surgiu uma polêmica que eu, Natan, a minha opinião, deixar isso bem claro, na opinião de Sérgio, na opinião de Natan, eu enquanto fã achei uma bobagem essa exigência que para dublar um ator negro tem que ser um dublador negro, ou vice-versa. Para mim não tem muito sentido, porque para dublar, para mim o principal é a interpretação e voz, não tem nada a ver com cor, raça, credo, opção sexual, etc, etc. Para mim não tem nada a ver com isso. Bom, diante dessa polêmica toda, qual a tua visão, qual a tua opinião sobre essa polêmica gerada em cima do filme Pantera Negra? Olha, eu acho que essa questão da representatividade negra na dublagem, ela é importante. Só que, assim, eu concordo e discordo ao mesmo tempo desse protesto. Porque eu acho que é importante, é um filme onde você tem, sei lá, 90% dos atores ou mais dos papéis importantes são negros. Quando eu recebi o filme e tive que chamar os dubladores para fazer o teste, eu levei isso em consideração. Eu olhei e falei, bom, não que tenha que ser um dublador negro para um ator negro, mas seria legal se a gente tivesse um elenco de dubladores negros. E eu comecei a pesquisar e vi que para os personagens que eu tinha à disposição para chamar para teste, eu não tinha tantos dubladores negros à disposição. E inclusive dubladores que já não estivessem fazendo personagens no próprio universo Marvel. Por exemplo, Marcos Souza é negro, faz o Bucky, que é branco. Não dá para repetir voz, né? Exatamente. Então, assim, você tinha vários dubladores que não podiam fazer. Então, assim, bom, eu tentei, não deu certo, não tinha suficiente, mas a questão é válida para a gente pensar por que tem tão poucos dubladores negros se você tem um país onde você tem uma representatividade negra tão grande na população. E eu acho que isso a gente tem que parar para pensar. Por que o negro não está tendo acesso ao mercado de trabalho na dublagem? Existem várias explicações de por quê. Que vem desde a falta de interesse no sentido de mostrar para os atores que existe esse mercado, que eles podem se aventurar. Talvez o valor do curso de dublagem que seja mais alto e a gente tem estatisticamente uma população negra com uma condição de renda mais baixa. Então, tudo isso pode levar a uma menor participação de negros no mercado de dublagem. Preconceito no mercado de dublagem não existe. Racismo dentro do mercado de dublagem. Ninguém deixa de escalar um dublador por ele ser negro ou por não ser. E aí esse é o ponto em que eu discordei totalmente da crítica. De dizer que um dublador negro tem que fazer um ator negro. Isso não tem o menor cabimento. Até porque o nosso povo é muito mais miscigenado do que puramente, totalmente negro, totalmente branco. Os próprios dubladores do filme, você tem dublador que é branco, mas que o pai é negro, a mãe é negra, mas por uma simples questão genética o filho saiu branco. Então, assim, essa parte não tem cabimento. O questionamento, por que tão poucos dubladores negros, é válido, mas um boicote ao filme porque não tinha isso, nesse ponto a crítica se perdeu. Mas isso te afetou de alguma forma, assim, emocionalmente falando? Te afetou? Ou você tirou isso de letra e tá tudo bem? Foi um momento ruim que deu para passar de boa? Não me afetou, não. Eu entendi de onde veio, eu entendi que teve muita gente que se apropriou disso para tentar levantar uma bandeira de forma errada. Só que o problema é que também teve um outro lado que decidiu minimizar o movimento por igualdade racial. E que aí também foi totalmente contra. Que aí começou a falar que racismo era mimimi e esse tipo de coisa. Então já teve esse outro lado que fui contra, mas não me afetou pessoalmente, sabe? Eu acompanhei as discussões, preferi não me manifestar, porque você escrever alguma coisa, ninguém sabe, ninguém consegue, por exemplo, agora eu estou falando, dá para saber nitidamente o que eu estou pensando, o tipo de informação que eu quero passar,
e o tom que eu estou usando na conversa. Eu fiquei com medo de escrever alguma coisa em alguma postagem e isso não ser bem interpretado, sabe? Então eu preferi não me manifestar nas redes sociais, nada disso, mas sempre estive aberto para quem quisesse conversar sobre isso, tanto em relação aos fãs quanto em relação aos próprios dubladores e tudo mais. Você também já dublou alguns animes, né? Dentre eles, a franquia Death Note, que é um sucesso estrondoso, absurdo. E hoje, acompanhando o evento, né, eu vi o quanto a galera gosta desse anime e tal, e quando você falou, e Zé Leonardo, que também estava nesse evento, falou, a galera foi ao delírio e tal. Então, como é que você recebe esse carinho do público por conta de um anime específico, por conta de um personagem que você fez numa obra específica? Olha, é muito legal, primeiro por causa do tempo que a gente levou que a gente levou para dublagem, foi há muito tempo já, não lembro qual foi o ano, não sei, deve ter uns 10 anos eu acho. E quando a gente dublou, a gente estava empolgado para fazer, tanto eu quanto o Zé, a gente pegou para assistir antes de dublar, e a gente não esperava mesmo que fosse ter essa recepção do público e que as pessoas, sabe, ficassem tão empolgadas assim com o nosso trabalho. A sensação é muito boa de ver isso, de ter esse carinho do público e tal, é muito legal, é recompensador. Tem algum problema pra você? Sabia, mas eu vou me dar bem. Já faz um tempo, mas um dia eu fui o campeão escolar em inglês. Eu suspeito que você, Light Yagami, seja na verdade o Kira. Agora, se ainda quer me perguntar alguma coisa, por favor, pergunte. Eu não sento assim porque eu quero, eu tenho que sentar assim. Se eu me sento normalmente, minhas habilidades dedutivas são reduzidas imediatamente em 40%. Você não tem obrigação de fazer isso, mas se importa em se submeter a um teste de habilidade dedutiva racional? Bom, eu vou te colocar agora numa saia justa e vou fazer uma pergunta muito polêmica. Há alguns dubladores que, notoriamente, não gostam muito do contato com o público. Tá claro aí, eu não vou entrar nas entrelinhas. Bom, esse contato com o público, de certa forma, você acha em algum momento ruim ou é sempre legal para você? Ou tem alguma coisa que o público, quando vai te assediar de alguma forma, você não gosta? Como é que funciona você e o público? Olha, eu acho que existem os fãs legais e os fãs que ultrapassam alguns limites. Por exemplo, hoje eu tô aqui num evento de anime totalmente aberto ao público. Eu tô num lugar para receber esse carinho, para receber, para poder dar de volta, para tirar foto, para sentar, para conversar. Então, assim, eu tô totalmente aberto a isso à disposição. Muitas vezes já aconteceu de eu estar na rua, não muitas vezes, mas já aconteceu de eu estar na rua e de repente de chegar alguém e vir pedir foto e para conversar. E assim, às vezes a pessoa não sabe respeitar o seu espaço, o seu momento. Então, eu acho que existe essa diferença. Às vezes, ou a pessoa até chega de uma forma educada, fala, licença, a gente pode tirar uma foto? Posso falar com você? E se você, por acaso, não estiver num bom dia, você pode falar, tá, só uma foto rapidinho, que hoje eu não estou bem e tal. Ou você pode dar toda a atenção e carinho, se você estiver disponível. A forma de se procurar nas redes sociais também é bem diferente. Você tem os fãs educados que chegam e pedem coisas e tal, mas tem aqueles fãs que já chegam chutando a porta e acho que por eles ouvirem a nossa voz em casa, tanto nas séries e programas e filmes e tal, eles sentem às vezes uma certa intimidade com a gente que a gente não tem porque a gente não tem o contato com essa pessoa. Então acho que é tudo dosável, sabe? Eu acho que é muito legal o carinho dos fãs, eu acho que a gente sempre, sim, tem que tratar com muito respeito, educação, mas os fãs às vezes também têm que perceber quando eles estão invadindo um espaço privado, particular, mas é tudo questão de se conversar, sabe? Por exemplo, na minha rede social, eu só tenho basicamente Facebook, Instagram eu não uso muito, no Facebook eu só adiciono pessoas que eu conheço, até por uma questão de segurança. E tem muitos fãs que mandam mensagem para mim e pedem para adicionar e eu explico, olha, me desculpa, mas eu não adiciono quem eu não conheço e tal. Tem fãs que entendem na boa e falam, não, tudo bem, tranquilo, e tem fãs que me xingam porque eu não quis adicionar eles, sabe? E aí começam a falar de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas assim, como eu falei, existem momentos que eu estou totalmente receptivo aos fãs e eu acho importante isso, mas tem momentos que eu tenho a minha privacidade e os fãs têm que entender e têm que respeitar e, enfim, é só questão de se comunicar e ninguém sai ofendido. Eu sou um pouco contra a redublagem, pelo seguinte motivo. Assim como a obra, eu acho que a dublagem
para nós fãs, ela também se torna clássica, né? Aquelas vozes que marcaram uma geração, marcaram a época, nós temos uma questão afetiva mesmo com aquela voz. E você recentemente foi o diretor da maioria do Star Wars, né? Da redublagem Star Wars. Então, qual a tua opinião sobre redublagem? Primeira pergunta. E a pergunta, como foi então ser inserido nesse universo Star Wars, não só dirigindo, mas também dublando? Tá. Bom, em relação à redublagem, eu também confesso que eu não gosto, tá? Só que ela é necessária por uma série de motivos. Pela questão tecnológica, às vezes você tem uma empresa quer fazer um lançamento de uma obra e o som gravado dela, a dublagem foi feita na década de 80 e o som tá cheio de problemas, sabe? Então é necessário você redublar para você atualizar e para você melhorar. Não adianta nada você ter uma imagem, às vezes, por exemplo, o próprio George Lucas faz um trabalho em cima do Star Wars, ele vai, remasteriza o filme todo e adiciona efeitos especiais e tal, e você às vezes tem uma qualidade da dublagem, qualidade técnica do tipo de som, de interpretação de forma alguma. A dublagem clássica, nossa, é maravilhosa, não tem nem o que comentar. Temos vozes maravilhosas, tínhamos e que hoje não temos mais. Mas ela é necessária. Então, assim, quando cai um trabalho desses na minha mão, não adianta eu falar, não, mas eu quero a dublagem clássica. É uma exigência do cliente, às vezes tanto por uma questão técnica, às vezes por uma questão contratual, de cessão de direitos, sabe? Tem um monte de coisa envolvida. Então, ela é necessária, e foi o caso de Star Wars. Ela foi necessária e, assim, como a dublagem de Star Wars ela foi feita, primeiro a gente teve aquela dublagem clássica na década de 80, em que você teve Mário Jorge, você teve o Milani fazendo Han Solo, depois foi até o Garcia Júnior, teve a Ilka Pinheiro fazendo a Leia, depois você teve a Mônica Rossi, vozes maravilhosas. Em 97 teve a outra dublagem, foi dirigida pelo Pada e tal. Essas dublagens aconteceram em épocas diferentes e elas tinham alguns errinhos. Errinhos do tipo, em certa dublagem chamam os rebeldes de revoltosos, chamam o R2 de Arthur. O filme não é Star Wars, é Guerra nas Estrelas. Pois é. Ele só virou Star Wars acho que em 97, se eu não me engano. Mas também por uma questão mercadológica. Então, assim, a gente também aproveita nessa redublagem agora. Antes de começar a gravar, eu peguei os 6 filmes e fui anotando pontos em que tinha algum problema. Por exemplo, na dublagem, nem na primeira, nem de 97, ninguém nunca falou a palavra Stormtrooper. E a gente colocou na redublagem. E isso fez todo sentido porque no episódio 7 falavam especificamente de Stormtroopers e tal, e foi um termo que a gente precisou inserir na série e ela virou oficialmente parte do cânone da dublagem. Então, sim, não era o que a gente queria, mas já que a gente teve que redublar, vamos tentar fazer o melhor trabalho possível. A gente tentou manter a maior parte das vozes que a gente conseguiu da redublagem, de 97 para essa agora, tem uns 3 anos, eu acho. Muita gente não viu ainda esse trabalho. A Netflix, se eu não me engano, tem dos 6 filmes, acho que tem 2 ou 3 que estão com a nossa dublagem e os outros estão com a dublagem antiga, de 97 ou 99, enfim, as dos outros filmes. Então, assim, foi legal participar disso, a gente pôde organizar a casa e isso foi muito bom até para os outros filmes porque a gente tinha um universo muito coeso. E o Brasil, eu acho que foi um dos poucos, se não foi o único, que teve uma redublagem recente de Star Wars. Então, quando chegaram os novos filmes, episódio 7, 8, Rogue One, a gente tinha todo o nosso universo e personagens ali, à disposição, os dubladores vivos ainda dispostos, então a gente não teve problema nenhum de troca de vozes, de nada que a gente teria se a gente não tivesse tido a redublagem, sabe? E assim, participar de Star Wars, dirigindo já foi... Tem até uma história muito engraçada. A gente dublou os filmes, os 6 filmes, numa ordem diferente. A gente primeiro dublou o episódio 1, depois o 2, depois o 3, e aí os últimos 3 filmes foi o 6, o 5 e o 4. Não me pergunte por quê. Foi uma ordem que foi pedida pela Disney, tinha a ver com a mixagem e tudo mais. E eu lembro que a dubladora da Leia, nessa versão, a Mabel César, ela não tinha visto os filmes. Então ela conheceu Star Wars dublando. Então, quando chegou o episódio 6, eu tive que explicar para ela todos os outros filmes antes,
No 5 eu expliquei o 4 também e tal. E quando chegou no final do 4, a gente estava gravando, e a gente gravando no estúdio, muitas vezes a gente usa como guia uma track só com os diálogos do filme, sem a trilha sonora. Que aí não atrapalha, a gente não fica ouvindo explosão, não ouve nada disso, é só os diálogos. E a gente gravou o filme todo só com os diálogos. E aí, chegou no final, eu falei pra Mabel, falei, quero te mostrar agora uma das cenas que eu mais gosto de Star Wars, que é a cena deles recebendo a medalha no final do episódio 4. Que eu acho a música ali, eu acho ela tão bonita, tão icônica. E aí eu falei, deixa eu te mostrar, mas vou botar com o som. Com o som original, com a trilha. E a gente começou a assistir, e no que a gente tá assistindo eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar porque caiu a ficha do que eu tava fazendo. Porque até então eu tava dirigindo todos os filmes sem a trilha sonora. Era só com os diálogos, e era legal, tal. E aí caiu a ficha, aí eu comecei, meu Deus, eu tô dirigindo Star Wars, que isso? Como assim? Aí ela olhou pra mim e falou assim, nossa, eu tô vendo que você gosta mesmo. Eu falei assim, eu gosto. E aí eu fiquei numa tipo, caramba, que bom que eu tô acabando agora, que se fosse isso no primeiro filme, eu ia estar tão nervoso dirigindo os outros, que eu ia me dar mal, mas foi na última cena, nos últimos dias, eu acho, do último filme. Então foi arrepiante. Depois, dublar o Kylo Ren foi incrível. Eu tava escolhendo os dubladores para fazer o episódio 7 e eu não tinha me colocado para dublar ele, nem para fazer teste. Eu tinha escolhido outros dubladores que eu achava que combinavam a voz, a interpretação e tudo mais. Mandei primeiro 3 testes pro cliente, ele rejeitou os 3. Pediu mais 3 testes. Aí eu fiz uma nova bateria de testes e um desses testes que eu fiz dessa nova bateria tinha ficado muito ruim com o dublador. Tipo, eu escolhi mal, não tinha ficado bom. E aí eu fiquei, bom, eu tinha que enviar 3 testes, tinha que fazer. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o teste e aí mando o meu como um terceiro teste. E eles gostaram do meu teste. Eles gostaram não só da voz, que disseram que tinham combinado, mas eles disseram que o meu entendimento do personagem tinha sido um dos melhores. Então, eles gostaram da interpretação. E quando eu fui gravar, eu lembro que eu fiquei... O Guilherme Briggs ia fazer o Han Solo, né? Ele tinha feito novamente o teste para ele mais velho, passou no teste. E aí eu tinha combinado com ele, me dirige no Kylo Ren, porque eu te dirijo no Han Solo, já que eu vou dirigir o resto do filme. A gente, tudo bem, no primeiro dia eu faço 1 horinha de Kylo Ren, você faz 2 de Han Solo, e a gente foi dividindo assim os dias. Só que eu não conseguia gravar. Todo dia que chegava a minha hora de fazer o Kylo Ren, eu falava, não, continua você com o Han Solo, vamos jogando pra frente, não, amanhã eu faço. E foi indo todos os dias, até que chegou no último dia, não tinha mais como escapar. Ele já tinha acabado a parte dele, eu tive que fazer a minha. E eu lembro que eu tremia na bancada pra fazer. Eu já dublava há mais de 20 anos, e eu lembro que o meu joelho tava tremendo por ser Star Wars, sabe? Pela grandiosidade do projeto e tudo mais. Então, foi muito emocionante e foi uma sensação muito estranha a primeira vez. Essa agora, a última, já foi muito mais tranquila. Agora no episódio 8, estava muito mais denso, o personagem também. Mas foi uma experiência muito boa. É minha convidada. Fala dos assassinos, traidores e ladrões que chama de amigos. Você ainda quer me matar? É tão solitária. Com medo de partir? À noite, desesperada para dormir. Você imagina um oceano. Eu vejo a ilha. Bom, ainda falando de Star Wars, eu particularmente me emociono, me arrepio sempre quando eu escuto a Marcha Imperial. Não me pergunte por quê, eu acho aquilo a coisa mais linda que existe, me arrepio todo. Bom, pra gente concluir o nosso papo, Sérgio, eu queria que você destacasse o personagem ou a obra que você mais gostou de dublar, né, e por quê, a mais difícil, que você também gostou de dublar, e de dirigir, o que é que você mais gostou de dirigir até hoje? Olha, acho que a que eu mais gostei de dublar, eu acho que foi Star Wars por tudo, sabe? Por ter participado do projeto, por tudo que ele envolve, sabe? Eu acho que foi isso. O mais difícil tem 2. Um foi o Sam, do Transformers. Li o livro todo e tenho um problema. Einstein tá errado.
Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado nessa dimensão, mas ainda faltam 17. Separando os componentes elementares de Energon e assumindo um ritmo decrescente, extrapolando cada uma das 14 convergências galácticas, o tempo que levou para a expedição do Sentinela Prime. E com seu sinal, teremos uma fórmula para a criação de energia que não depende apenas de luz e massa. Lembra que eu tava falando sobre o meu tataravô? Archibald Wick. Então, lembra... Cuidado aí, caramba! Então, lembra como eu disse... Ai... Então, para de pisar aqui, olha o pé, pô! Micaela, então, lembra que meu tataravô foi numa missão pro Ártico e que ele viu o Megatron atacou ele começou a ver aqueles símbolos malucos? Eu tô vendo os símbolos também. Eu acabei de ler um livro de astronomia de 900 páginas em 32 segundos. Micaela, eu tive um colapso mental no meio da minha aula. Eu tô vendo símbolos desde que eu... Desde o quê? Desde que eu toquei no estilhaço do cu. E o Sheldon, Big Bang Theory, principalmente no início das primeiras temporadas, até eu pegar o jeito dele, foi muito difícil. Está aí uma virada muito interessante. Uma explicação mais plausível seria que a pesquisa dele com robótica deu um salto e tanto. Eu sou um cientista de verdade, meu caro. Finalmente eu tenho tempo para testar minha hipótese quanto à separação das moléculas de água das proteínas do ovo e o seu impacto direto no sabor. Eu não quero um emprego de volta. Eu passei os últimos 3 anos e meio olhando para quadros cheios de equações. Antes disso, eu passei 4 anos escrevendo a minha tese. Antes disso, eu estava na faculdade. Antes disso, eu estava na 5ª série. Esse é o meu primeiro dia de folga em décadas e eu vou aproveitá-lo. Não são só os meus ovos, estou cozinhando os ovos de todo mundo. E eu acho que o que eu mais gostei, talvez a produção que eu mais gostei de dirigir, é o filme novo dos Vingadores. Que tá maravilhoso. É o melhor filme da Marvel. Eu já comprei meu ingresso, mesmo já tendo assistido o filme 300 vezes para traduzir, para dirigir. Eu já comprei o ingresso e já tô pensando se eu já tenho que comprar de novo, porque eu tô sentindo que isso vai ficar difícil. Licença, óbvio você não pode dar spoiler, eu sei que você não pode. Mas assim, a sensação pura na tua resposta eu quero. É um filme bom pra porra mesmo, assim? É um filmaço? É um filmaço, é o melhor filme da Marvel. E eu gosto muito dos filmes da Marvel, sabe? É minha segunda franquia, depois de Star Wars, acho que é a minha segunda franquia preferida, são esses filmes de heróis. E tá demais. Então, quem não comprou ingresso já compra. Acho que já bateu o recorde de venda dos ingressos aqui no Brasil, de pré-venda. O recorde anterior era acho que era do último Star Wars, do episódio 8. E agora o Vingadores já passou. Uma pergunta meio idiota, então entre Marvel e DC... Marvel, com certeza. Eu gosto muito da DC, principalmente dos Novos Titãs. Eu adoro os Titãs. Eu aprendi a ler. Minha mãe sempre foi uma grande fã dos Titãs. E ela tinha revistas em quadrinhos dos Titãs e tinha algumas dos X-Men. E eu comecei a ler com Titãs e X-Men, sabe? Tipo, tinha a Turma da Mônica, mas também tinha essas e tal. Então, cresci gostando desses personagens. Participei do filme da DC também, traduzi muitos filmes da DC. Fiz o Lex Luthor, né, no Batman vs Superman. Do outro lado da Bahia. O ódio dele amadureceu. Durante 2 anos, mas eu não precisei de muito para induzi-lo. Uns bilhetinhos, uma explosão. Você deixou sua família morrer! Até a morte. Preto e azul. Noite de luta. A maior batalha de gladiadores da história mundial. Deus versus homem. Dia versus noite. O filho de Krypton versus o morcego de Gotham. Então também tem um carinho muito grande pela DC. Mas a Marvel tem o meu coração, vai conquistar meu coração de uma forma que a DC não conseguiu. Oi, desculpa, eu sei que eu tô atrasado, é que eu tô preso no trânsito. 5 minutos, 10 no máximo. E Marvel, não só a Marvel do Marvel Studios. Marvel, inclusive, a parte tá com a Fox também, X-Men, sabe? X-Men é meu xodó, eu gosto muito. Então, Sérgio, é isso. Muito obrigado, cara, por esse bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo. Tô muito honrado, privilegiado de estar do seu lado. Sou fã do seu trabalho pra caramba, muito fã também da sua mãe, desde a época de Carmen Sandiego. Puta merda. Enfim, marcou minha infância. Vou tentar também um papo com ela, tá? Obrigado mesmo. E o que é que você tem a dizer pra galera que curte dublagem, gosta de dublagem e principalmente gosta do trabalho? Sim, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E assim, pra galera que curte dublagem, foi até uma coisa que eu falei hoje no evento, a gente está passando por um processo agora de que a gente está com uma demanda muito grande por produtos dublados.
E a gente está com uma proliferação muito grande também de estúdios não capacitados para dublar. Inclusive de pessoas não capacitadas para dublar ou dirigir. E a gente tem visto produções de qualidades medíocres sendo exibidas na televisão, em Netflix, em outros serviços assim. E eu queria pedir justamente para o público que gosta de dublagem que reclame desses produtos, que encham a caixa de mensagens da Netflix, de todos esses canais que estão exibindo essas dublagens e reclame, porque vocês são os consumidores. Se o consumidor não botar um ponto final nisso e simplesmente disser que está ok passar um produto dublado com uma má qualidade, os clientes, os estúdios não vão mudar a postura. Então, cabe ao fã de dublagem isso e, inclusive, conscientizar as outras pessoas também, para a gente tentar fazer diferente e manter a qualidade. Bom, o verdadeiro cliente não é aquela empresa que contrata o estúdio de dublagem não, tá? É você que assiste a obra. Então, concordo com o Sérgio, cobra essa porra mesmo, não vamos deixar essa dublagem, que a nossa dublagem brasileira é muito boa, então não vamos deixar cair a qualidade não, gente, tá? Então, se você gostou desse vídeo, cara, curte, compartilha, faz tudo aí que você já sabe, tá? Tô feliz demais, mais uma aula aqui sobre dublagem, enfim. E é isso, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado. Natan Lisboa.